Olá, sétimo ano, como você já sabe, eu sou a professora Vanilla, professora de Geografia, e eu resolvi gravar essa aula para vocês para explicar um pouco da matéria que nós vimos no decorrer das aulas, né? Então eu vou procurar fazer um resumo para vocês da apostila da página 3 até a página 12, mais ou menos. A gente está falando sobre a construção do território brasileiro. Vou pegar a apostila aqui para mostrar para vocês essa primeira parte. A gente está falando sobre a formação do Brasil, né? Como que ocorreu a formação do Brasil? Então, nesse comecinho, é só mais uma introdução mesmo sobre a formação do território brasileiro. Aqui a gente tem um mapa político do Brasil. O que é um mapa político? É um mapa com os 26 estados e o Distrito Federal. Cada estado tem seu administrador, seu governo que administra o estado. Por isso é um mapa político, tá? Mas a gente vai focar na introdução mesmo do conteúdo que está falando o seguinte. O que eu quero que vocês saibam dessa parte? O Brasil, ele é dividido em 26 estados e um Distrito Federal. Mas nem sempre, né? Nunca não, nem sempre o Brasil foi com essa divisão. Antes o Brasil ele era bem menor, depois ele foi crescendo através de acordos, de guerras, de briga, de tratados, até a gente chegar nesse Brasil que a gente tem hoje, nessa divisão dos 26 estados, mais o Distrito Federal. O Brasil, ele fica localizado no continente americano, na América do Sul. Ele faz divisa com quase todos os países da América do Sul, exceto com o Chile e com o Equador, tá? Então, o Brasil, ele faz divisa com quase todos os países, mas não faz divisa com o Chile nem com o Equador, tá? Então, dessa parte, é isso que eu quero que vocês guardem. O Brasil, ele é formado por 26 estados, mais o Distrito Federal. O Brasil fica localizado no continente americano, na América do Sul, faz divisa com quase todos os países da América do Sul, exceto Chile e Equador. Uma outra coisa também, o Brasil ele é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Então ele ocupa a 5ª posição, sendo classificado como o 5º maior país do mundo. Então dessa primeira parte, é isso que eu quero que vocês guardem, tá? Agora a gente vai lá para a segunda parte da apostila. A segunda parte da nossa apostila é aqui a página 4, tá? Tá falando do povo Pataxó, tá? De uma tribo indígena, os Pataxós. Tá falando como que eles viviam, né? Como que esses Pataxós eles viviam. Eles trabalhavam na roça, eles caçavam, eles pescavam, eles viviam dessa forma. Eles viviam lá na aldeia, e a aldeia é muito importante para eles, porque é lá onde eles vivem seus laços, onde eles nascem, onde eles trabalham, onde eles crescem, se casam. Então, a aldeia é muito importante para esse povo. E aqui a gente tem um mapinha de como que é essa aldeia, do que essa aldeia ela é formada. Ela é formada por matas, igreja, farmácia, córrego, estrada, pasto, casas, campo de futebol e roças. Então tá tudo aqui na legenda de como que essa aldeia ela é formada. Depois, na página 5, vem umas atividades que vocês vão responder de acordo com o texto. Vocês vão ler o texto e responder essas atividades, tá ok? Aí agora a gente vai lá para a página 5, são as atividades. A gente vai agora para a página 6. A página 6, gente, tá falando da América pré-colombiana. Vou mostrar aqui para vocês na apostila, tá? Tem um mapinha. Por que a gente tá falando da América pré-colombiana? Porque os povos pré-colombianos foram os povos que chegaram aqui antes de Colombo, chegaram na América, tanto lá na América do Norte quanto na América do Sul. Por isso, América pré-colombiana, povos que chegaram antes de Colombo, tá? Esses povos que chegaram antes de Colombo na América, como que eles chegaram? Aqui no comecinho da página 6 está explicando para vocês da seguinte forma, que o ser humano, ele provavelmente deve ter surgido no continente africano, lá no continente africano. Mas, devido a guerras, né, eles saíram do continente africano, por quê? Devido às guerras, eles estavam precisando
precisando se alimentar, estava faltando comida. Então eles precisavam buscar por comida. Então eles saíram de um continente e foram para outro continente em busca de comida. Então eles vieram para o continente americano, esses povos pré-colombianos, em busca de comida, em busca de presas para se alimentar. E o que eles fizeram para chegar no continente americano? Eles atravessaram o Estreito de Bering, esse canalzinho aqui, ó, que liga os dois continentes, né? Que liga. O mapa de vocês, ele tá de costa, tá? Ele não tá de frente. Então ele tá invertido. Olha bem na apostila de vocês e para vocês verem, tá bom? Para vocês terem uma noção. Então, gente, de acordo com o estudo, o Homo sapiens, ele saiu lá do continente africano, gastou anos e anos e anos, né, para fazer essa travessia, atravessou o Estreito de Bering e chegou no continente americano, tá? O Homo sapiens, ele atravessou aquele canalzinho lá do oceano, o Estreito de Bering, saiu do continente africano e chegou no continente americano, o Homo sapiens. Essa viagem foi rapidinho? Não, demorou muito tempo, muito tempo, porque naquela época eles não tinham técnicas, né, de navegação, não tinha navio, não tinha meio de transporte para eles fazerem essa viagem. Então foi muito demorado, demorou muito tempo mesmo para eles conseguirem chegar no continente americano. Mas assim, o continente americano ninguém sabia que existia ainda, tá? Ele não tinha sido descoberto. A outra parte, os outros continentes já tinham sido descobertos, mas o americano não. Então esses povos pré-colombianos, a gente pode dizer que eles chegaram primeiro, antes de Colombo, antes de qualquer pessoa no continente americano, foram os povos pré-colombianos que chegaram, os homo sapiens, necessariamente. Então, nessa parte da página 6 é isso. Aí tem duas questões para vocês fazerem, tá? De acordo com a explicação e com o textinho lá acima. Aí a gente vai passar para a página 7, que está falando dos povos pré-colombianos que ocuparam o continente americano. Tanto aqui na América do Norte, quanto na América do Sul, né? Onde fica o Brasil também. Foram vários povos pré-colombianos, olha só para vocês verem aqui na legenda, né? Que ocuparam o território do continente americano, isso antes de Colombo, tá, gente? Aqui, no caso, seria os Homo sapiens, né? Que ocuparam esse território do continente americano. Lembrando que eu estou falando de América do Norte e América do Sul. Agora, passando para a página 8. Na página 8, a gente tem um mapinha, gente, que está falando dos povos indígenas do Brasil na época do descobrimento. Então, os povos pré-colombianos que ocupavam aqui o Brasil, eles receberam o nome de índios, tá? Então, mas eram povos pré-colombianos. Aqui eles receberam um nome diferente, que a gente vai ver o porquê lá na frente. Então, aqui no Brasil, esses povos pré-colombianos receberam o nome de povos indígenas. Então, aqui a gente tem um mapinha, né, na página 8, dos povos indígenas que ocupavam aqui o território brasileiro. É só vocês darem uma olhadinha aí. Eu só vou adiantando para vocês que a maior parte do Brasil foi ocupada pelos povos Tupi-Guarani, tá? Mas tem vários outros povos, tem o Jé, tem o Aruás, tem vários outros povos indígenas que ocuparam o território brasileiro antes dos europeus chegarem aqui no Brasil. Eles já estavam aqui, tá? Então, a gente pode dizer que eles acabaram descobrindo esse território, né? Porque eles chegaram primeiro, não é mesmo? Aí tem algumas questões para vocês responderem, A, B, C e D. Vocês vão responder de acordo com as legendas dos mapas e com as explicações. Qualquer dúvida é só perguntar, que eu tô aqui para ajudar, tá? E a gente vai passar agora lá para a página 9. A página 9 da apostila de vocês está falando sobre a chegada dos portugueses. Lembrando que antes dos portugueses chegarem no Brasil, os índios já habitavam aqui, tá? Os índios já estavam no Brasil. Como que foi a chegada dos portugueses? Para a gente entender a chegada dos portugueses,
eu vou ter que explicar um pouquinho para vocês da história. Então foi assim, lá na Europa, Portugal e a Espanha estavam lucrando muito, eles estavam ganhando muito dinheiro vendendo mercadoria para o comércio europeu. Então, eram os dois países que mais vendiam produtos para o comércio europeu. E esses produtos que eles vendiam lá no comércio, eles iam buscar lá nas Índias. Tá? Então, os dois países ganhavam muito dinheiro, eles estavam lucrando, crescendo cada vez mais a economia deles, vendendo produtos que eles buscavam lá nas Índias, lá na Europa. O que foi acontecer então? Os árabes, eles acabaram invadindo, né, o comércio europeu, dominando o comércio europeu e afetou um pouco Portugal e Espanha. Eles cercaram o caminho que Portugal e Espanha passavam por terra. Então, os lugares que Portugal e Espanha passavam por terra para buscar mercadoria lá nas Índias, eles não podiam passar mais, porque os árabes estavam cercando eles, não tinha como eles passarem. Então, eles precisavam descobrir um novo caminho para chegar lá nas Índias, para buscar as mercadorias e vender, e lucrar, ganhar dinheiro. E como que eles descobriam um outro caminho sem passar pelos árabes? Eles pensaram em fazer um caminho pelo mar, tá? Então, aí vai começar então as grandes navegações, tá? A partir daí. O que foi as grandes navegações? As grandes navegações foi o período que vários países eles saíam pelo mundo em busca de riqueza, de mercadorias para vender no comércio e ganhar dinheiro. Os dois países que se destacaram nas grandes navegações foram Portugal e Espanha, porque eles dominavam as técnicas de navegação, eles tinham os melhores navios, eles tinham as pessoas que trabalhavam para eles, que já conheciam, né, já sabiam trabalhar, já dominavam aquele trabalho. Então, como eles tinham as melhores técnicas, eles saíram na frente. Mas voltando a falar de Portugal. Então, nessa rota que Portugal teve que fazer pelo mar, porque por terra estava sendo impedido, os árabes estavam cercando eles, né, de passar por terra. Então, nessa rota pelo mar, que Portugal ele precisava chegar nas Índias, ele vai meio que se perder no caminho, chegando no Brasil. Foi dessa forma que os portugueses encontraram o Brasil. Eles pretendiam chegar nas Índias, só que no meio do caminho eles pararam e se deram de cara com o Brasil, vamos dizer, né? Então foi meio que uma perca no caminho e eles chegaram no Brasil e não nas Índias. Depois eles conseguiram fazer uma rota para chegar nas Índias. Então, saindo lá da Europa, né, de Portugal, para chegar nas Índias, eles passaram pelo Brasil. Dessa forma que eles descobriram o Brasil, mas já tinham povos pré-colombianos, né, índios morando aqui. Foi daí que eles nomearam os povos pré-colombianos que estavam aqui de índios, porque eles se perderam no caminho para ir para as Índias. Aí os povos que já estavam aqui, eles deram o nome de índios. Por isso os nossos índios se chamam índios, por conta de Portugal ter vindo parar aqui no caminho das Índias. Eles estavam fazendo o caminho das Índias e chegaram no Brasil. Então, esse pedacinho eu acho que ficou claro, né, para vocês. Vamos prosseguir agora. Então, gente, nessas viagens, tanto de Portugal quanto da Espanha, já que os dois países saíram na frente, porque eles tinham as melhores técnicas de navegação, eles descobriram vários territórios, tá? E um desses territórios, né, foi o Brasil. Então, Portugal e Espanha, eles descobriram um novo mundo. Eles deram o nome do continente americano de Novo Mundo. É aí que a gente vai entrar aqui na página 10, que a gente tem o Tratado de Tordesilhas. Então, Portugal e Espanha, eles vão descobrir essa parte aqui, ó, tá? Porque essa outra parte já tinha sido descoberta. Já existiam esses continentes aqui. O continente americano, não. Então, eles deram o nome para o continente americano de Novo Mundo. Então, o Tratado de Tordesilhas, ele vai fazer a divisão do Novo Mundo. O Novo Mundo, na época, era o continente americano, que entra
América do Sul e América do Norte. O que foi o Tratado de Tordesilhas, então? O Tratado de Tordesilhas foi a divisão das terras descobertas do continente americano entre Espanha e Portugal. O rei da Espanha e o rei de Portugal, eles entraram num acordo, porque as terras foram descobertas e um ficou invadindo a terra do outro e não estava dando muito certo. Eles estavam brigando por causa de território, aí eles entraram num acordo, vamos dividir, né? Aí eles dividiram o continente americano, onde Portugal ficou com uma parte e a Espanha ficou com outra parte. Então, Portugal ficou com essa parte mais clarinha aqui, ó, e a Espanha ficou com essa parte mais escura. Dá para perceber que a Espanha ficou com a parte maior, né? Portugal ficou com a parte menor. Se a gente for olhar, o Brasil era só essa partezinha aqui, ó, pequenininho. Se a gente for pensar, é mais a região nordeste, né, do Brasil. O Brasil era só aquela região nordeste. Depois de brigas, tratados e acordos, muito tempo, o Brasil foi aumentando, tá? Até chegar naquela divisão que a gente viu lá no comecinho da aula de hoje, né? Que a gente tem os 26 estados, mais o Distrito Federal. Mas no comecinho, era só esse pedacinho, só a região nordeste. Então, voltando aqui para o Tratado de Tordesilhas, o que eu quero que vocês entendam é que o Tratado de Tordesilhas foi um tratado entre Espanha e Portugal, onde foi dividido as terras recém-descobertas do continente americano entre os dois países, tá? Esse foi o Tratado de Tordesilhas. Continuando, então, na página 10, depois do Tratado de Tordesilhas, onde Portugal e Espanha entraram num acordo, dividiram suas terras, a Espanha logo tomou posse das suas terras e cuidou das suas terras. Portugal não. Portugal deixou, né, no caso o Brasil, e continuou comercializando lá com as Índias, porque no momento Portugal achava que estava lucrando mais lá nas Índias e as terras do Brasil no momento não dava tanto lucro para eles. Então descobriu, deixou as terras aqui e continuou lá comercializando com as Índias. As terras brasileiras ficaram muito tempo aqui paradas. Os índios continuaram aqui, tudo certinho, morando. E o que aconteceu? Os holandeses e os franceses viram, já sabiam, né, dessas novas terras descobertas, que era de Portugal, e eles acharam o pau-brasil aqui, os holandeses e os portugueses, necessariamente no Nordeste brasileiro. Os holandeses e os franceses, eles se interessaram, eles descobriram que aqui tinha pau-brasil e eles se interessaram pelo pau-brasil, e já que Portugal não tinha tomado posse dessas terras, eles vieram para o Brasil e começaram a explorar o pau-brasil. Dessa madeira era tirado tinta para tingir os tecidos. Então nessa época as roupas não eram tingidas ainda, dava muito trabalho para extrair uma tinta, para tingir o tecido. E do pau-brasil era fácil de extrair a tinta. Então começaram a cortar o pau-brasil e vender. Eles lucraram muito com isso porque a tinta não existia. Então começaram a vender esse pau-brasil, que no caso não eram deles, né? Nem da Holanda e nem da França, era de Portugal. Mas Portugal achou que no momento, né, não deveria vir para o Brasil. Depois de um certo tempo que eles viram que os holandeses e os franceses estavam lucrando, estavam aqui no Brasil, eles ficaram com medo, né, dos holandeses e dos franceses acabarem vindo de vez e tomar o território brasileiro deles. Aí sim, eles decidiram vir para o Brasil. Teve a expedição guarda-costa, né, que os homens de Portugal foram enviados para expulsar os holandeses e os franceses aqui do Brasil. Depois da expedição guarda-costa, vieram pessoas de Portugal para tomar posse do território brasileiro. Por volta de 1526, 1530, os portugueses vieram para ocupar o território brasileiro, tomar conta do que era deles, continuaram explorando o pau-brasil, só que agora eram os portugueses que estavam lucrando com o pau-brasil, tá? Então, a primeira atividade que eles lucraram aqui no Brasil foi com o pau-brasil, mas já era uma madeira nativa aqui do Brasil. Eles não precisaram plantar, já tinha mesmo aqui nas florestas brasileiras.
Então, depois, lá na página 11, está falando sobre a ocupação portuguesa na América, no século XVI ao século XVIII. Como que ocorreu essa ocupação portuguesa? Em 1530, chega Martim Afonso de Souza, um homem de confiança do rei de Portugal. Ele foi encarregado de vir para o Brasil e de tomar posse desse território. O Brasil, nessa época, gente, era cheio de mato, né? Não era desbravado ainda, não tinha casa, não tinha plantações. Então, teve todo um trabalho, né, para desbravar o Brasil, construir casas para eles morarem, né, plantar para tirar alimentação. Então, como que esse Martim Afonso de Souza ele fez? Ele distribuiu os pedaços de terra aqui do Brasil, que já tinha aquela parte que eu mostrei para vocês do Tratado de Tordesilhas, em capitanias hereditárias. Como que funcionavam essas capitanias hereditárias? Eram pedaços de terras que eram distribuídos para as pessoas plantarem, cultivarem, e essas terras só podiam ser passadas de pai para filho, não podia ser passado para outra pessoa. Vou explicar melhor para vocês como que eram essas capitanias hereditárias. Vamos olhar lá na apostila, que eu acho que vai ser mais fácil. Então, gente, como eu já disse para vocês, assim que o Martim Afonso de Souza ele chegou no Brasil, ele precisou povoar, ele precisou desbravar, ele precisou dar um jeito de ocupar o Brasil, certo? Então, ele trouxe homens de confiança do rei de Portugal com ele, e para esses homens de confiança, que eram amigos, que eram chegados lá do rei de Portugal, foi distribuído pedaços de terra. O Brasil, na época, era desse tamanho aqui, ó, tá vendo? Era como se fosse só a região Nordeste, era pequenininho. Então, foi dividido esses territórios do Brasil na época em 14 capitanias, tá? 14 pedaços de terra, eram 15 lotes e 12 domos. Então, o Brasil foi dividido em 14 partes, e dessas 14 partes foram distribuídos para 12 pessoas. E os donos dessas capitanias, eles plantavam, cultivavam, cuidavam dessas terras. Só que dessas capitanias, só 2 deram certo. O sistema de capitania foi um fracasso. A maioria das capitanias não deram certo. Só 2 deram certo. A gente vai ver lá pra frente, tá? Então, as capitanias hereditárias, foi o Brasil dividido em 15 lotes de terra, sendo... Então, gente, as capitanias hereditárias foram da seguinte forma. 14 capitanias, 15 lotes de terra e 12 domos, tá? E as pessoas tinham que trabalhar, cuidar, lucrar